Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre a síndrome do complexo de carne. Esse assunto ele será dividido em dois vídeos, então nesse primeiro vídeo eu vou explicar o que é a síndrome do complexo de carne, vou comentar sobre a epidemiologia da doença e por último comento sobre as principais manifestações clínicas que afetam esses pacientes. Se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Então, antes de mais nada, gente, nós precisamos entender o que é essa doença. Tá? O complexo de carne é uma síndrome hereditária dominante de neoplasias múltiplas combinadas com manifestações cardiocutâneas. Quando a gente fala sobre lesões neoplásicas, elas podem ser endócrinas, com a presença ali de tumores adrenais, tumores hipofisiários, tumores tiroidianos e tumores testiculares. Mas também eles pode estar presente lesões neoplásicas não endócrinas, como a presença de mixomas e os chivanomas. Tá? Já quando nós falamos das lesões cutâneas, elas são divididas em dois tipos principais. A primeira, que são as pigmentadas, como o caso dos lentigos e dos nervos, que pode ser observado na face, no pescoço, no tronco, e as lesões não pigmentadas, como é o caso dos mixomas cutâneos. Né? Aqui na imagem nós podemos observar algumas dessas lesões cutâneas. Né? A síndrome de Carne, gente, ela foi descrita pela primeira vez em 1985, né? E essa doença ela foi descrita lá, né, como um complexo de mixomas, pigmentação irregular e hiperatividade endócrina, tá? Uma observação muito importante de ressaltar aqui, gente, é que o complexo de carne, ele não deve ser confundido com a tríade de carne, tá? Que é uma doença ali completamente diferente que ali consiste na tríade de leiomiosarcoma gástrico, condroma pulmonar e paraganglioma extraadrenal. Falando sobre a epidemiologia, né, o complexo de carne é uma doença rara, né, sendo que aproximadamente 70% dos indivíduos diagnosticados eles têm história familiar. Além disso, as mulheres são as mais afetadas, tá? Cerca de 63% dos pacientes com complexo de carne são do sexo feminino. Tá? O complexo de carne ele é herdado com a característica dominante, né, embora a transmissão através de um progenitor feminino afetado seja quase 5 vezes mais frequente do que o masculino. Uma possível explicação para isso é que os pacientes do sexo masculino frequentemente apresentam tumores calcificados de células de Sertoli e de grandes células, né, que ali é uma condição que pode prejudicar a fertilidade. Tá? A idade média do diagnóstico desses pacientes é de 20 anos, porém, em muitos casos, existe um atraso de décadas ali no diagnóstico. E aqui a gente fala um pouco sobre as manifestações clínicas, né, de forma geral. É importante ressaltar que o complexo de carne ele possui diversas manifestações clínicas que apresentam variabilidade significativa entre pacientes, mesmo entre membros da mesma família, né? Algumas dessas características elas são bastante específicas, como é o caso da doença adrenocortical nodular pigmentada primária, né, que a gente conhece como PPNAD, tá? Enquanto outras elas não são, como é o caso de nódulos tiroidianos ou a presença de nervos. Tá? Também algo muito importante de dizer aqui é que nenhum paciente tem todos os sintomas, tá? O número máximo ali de manifestações até hoje relatadas juntas em um único paciente são 5 manifestações, tá? Sendo ali as doenças de pele as mais comuns, seguidas pelos mixomas cardíacos e a PPNAD. Tá? Na maioria das vezes, os sinais clínicos eles aparecem na adolescência e no início da idade adulta, né, com a idade mediana ali de diagnóstico aos 20 anos de idade, enquanto evidências da doença, principalmente lesões cutâneas, elas podem ser encontradas até mesmo em recém-nascidos, né? Durante a infância, os tumores mais comuns encontrados são os mixomas cardíacos e
cutâneos, além da PPNAD, enquanto que os tumores calcificados de células de Sertoli de grandes células e os nódulos da tireoide aparecem um pouco mais tarde, tá? A acromegalia também, né, é ali clinicamente evidente durante a terceira e quarta década de vida, né, ela aparece, né, nesses pacientes, enquanto que os mixomas cardíacos, eles são ali igualmente distribuídos durante a vida. A expectativa média de vida dos pacientes com complexo de carne, gente, varia de 50 a 55 anos, né? Essa expectativa relativamente baixa ocorre principalmente devido à morte súbita cardiovascular precoce, né? Que são complicações causadas ali devido ao mixoma cardíaco. Tá? Outros fatores com menor relevância são os chivanomas melanóticos, né, que pode ser metástico ou intracraniano, os carcinomas de tireoide e os tumores pancreáticos, né? Além dos tumores testiculares metásticos. E né, dos sintomas das manifestações clínicas são os distúrbios pigmentares cutâneos, né? Essas lesões elas podem aparecer como múltiplos lentigos ou como nevos, tá? Essas lesões elas podem estar presentes desde o nascimento, né? Porém, elas adquirem sua intensidade e distribuição típicas na puberdade, né? Quando elas aumentam em número e aparecem em qualquer parte do corpo. Normalmente elas desaparecem após a quarta década de vida, né, embora exista casos que essas lesões estão presentes em indivíduos com até 70 anos de idade, tá. Às vezes também pode ser observada manchas café com leite e lesões despigmentadas, tá. E uma dessas lesões são as lentiginas, né, os lentigos. Essa é a manifestação cutânea mais comum dos pacientes com complexo de carne, tá, afetando cerca de 70 a 75% dos pacientes. E geralmente se apresentam ali como múltiplas máculas pequenas, né, com tamanho ali variando de 0,2 a 2 milímetros, né, de cor marrom ou preta, que pode aparecer praticamente em qualquer parte do corpo. Tá? Mas geralmente elas estão localizadas ao redor, né, de orifícios do corpo, como a borda dos lábios, nas pálpebras, nas orelhas e também na área genital. Não, os lentigos eles são máculas planas e mal circundadas, né? É importante ressaltar aqui que os lentigos causados pelo complexo de carne, ele pode até parecer com os lentigos solares, né? Porém, os lentigos causados pelo complexo de carne, eles diferem, né? Porque se desenvolve predominantemente em áreas que não foram expostas à luz solar, como é o caso de genitália, por exemplo, tá? Além de não mudar ali com a exposição solar. Essa hiperpigmentação, ela está associada com a hiperplasia e hipertrofia melanocítica, tá? Em vez ali do aumento da produção de melanina, como a gente observa nos lentigos solares. Falando sobre os nervos, gente, essas são lesões maiores, né, ali de até 8 milímetros, que ela pode ser de cor azul ou preta, tá? São menos comuns que os lentigos, mas ainda representa a segunda manifestação cutânea mais frequente no complexo de carne, tá? Além disso, eles podem ser múltiplos, né, ou com a distribuição ali variável. Falando sobre os mixomas, gente, aí a gente fala primeiro sobre os mixomas cutâneos, né? Os mixomas cutâneos se apresentam como nódulos subcutâneos, né, não pigmentados, com por superfície lisa e pode ter aspecto branco, cor de pele, opalescente ou rosado, né, como a gente vê aqui na imagem, né? Na imagem nós conseguimos observar um mixoma cutâneo, né, no flanco direito ali de um paciente com complexo de carne, tá? Geralmente eles são assintomáticos e aparecem até a quarta década de vida, tá? Os mixomas eles podem surgir na face, pode surgir também no tronco, tá? Mais especificamente ali nas pálpebras, né, que é o local mais comum, o conduto auditivo externo e os mamilos, tá? Existem alguns locais menos comuns ali de formação de mixomas, né, que inclui orofaringe, né, como por exemplo língua, palato duro, faringe, o trato genital feminino, né, como é o caso do útero, o
colo do útero, a vagina, enfim. O diagnóstico clínico ele é bastante difícil, né? E por isso geralmente é necessária ali a confirmação histológica, tá? As lesões elas podem ser localizadas na derme superior e também no tecido subcutâneo, tá? Embora os mixomas cutâneos eles têm um impacto mínimo ali no paciente, né, com complexo de carne, o seu reconhecimento é de extrema importância, né, já que é a manifestação mais específica do complexo de carne e pode ser indicativo ali da presença de um mixoma cardíaco que é potencialmente fatal. Falando sobre os mixomas cardíacos, tá? Embora esses tumores eles sejam benignos, eles são responsáveis por mais de 50% das mortes dos pacientes com complexo de carne, tá? Essas mortes ocorrem principalmente devido a complicações cardiovasculares. Tá? Os mixomas cardíacos eles podem se desenvolver em qualquer câmara cardíaca, mas é mais comum se desenvolver no septo atrial esquerdo, né? Podendo ser tumores múltiplos e recorrentes e é por isso que a sua ressecção não pode garantir ali uma cura definitiva, tá? É muito importante ressaltar isso. Quase metade dos pacientes que apresentam uma mixoma cardíaco, eles apresentarão recorrência, tá? Além disso, o risco ele é aumentado entre os pacientes do sexo feminino. Tá? Os mixomas cardíacos geralmente apresentam uma tríade de sintomas, né, com sintomas relacionados à embolização do mixoma, como por exemplo acidente vascular cerebral e oclusões de artérias periféricas. Também pode apresentar os sintomas de insuficiência cardíaca devido à redução do débito cardíaco, né? Ali, e aí oclusões completas de um orifício valvar pode levar ali a uma morte súbita e sintomas constitucionais, né, com emaciação, que é a perda de massa muscular, né, e febres recorrentes, provavelmente relacionados à produção de citocinas pelo tumor, né, como é o caso da interleucina 6. E aí a gente fala sobre os mixomas mamários, né? Essas lesões elas são observadas em cerca de um quinto das mulheres com complexo de carne e geralmente são considerados tumores benignos da mama, tá? Geralmente ocorrem ali em mulheres após a puberdade e pode ser tanto multicêntrico quanto bilaterais, tá? Aqui na figura nós conseguimos ver mixomas múltiplos mamários em pacientes com complexo de carne, tá? Aqui na imagem da esquerda, né, a gente tem a mamografia que mostra mamas densas típicas ali de uma mulher mais jovem, né, sem evidência do tumor. Porém, na imagem de ressonância magnética, né, com supressão de gordura, que é a imagem da direita, né, a gente observa a presença de múltiplos pequenos mixomas, né, ali na imagem. Tá? O seu tamanho ele varia de 2 milímetros a 2 centímetros de diâmetro, né? Ele pode ser rosado ou branco, né? Com um aspecto mucoide, né? No exame físico da mama, né? Nós temos achados indicativos de nodularidade difusa sem massas dominantes, tá? E aí, quando detectados na mamografia, se apresenta ali com lesões bem definidas, não calcificadas, isodensas ou hipodensas, tá? Às vezes, ele pode apresentar contorno irregular, né, um achado ali preocupante que justifica até mesmo a aspiração com agulha fina, né, a fazer a PAF, né, mesmo em pacientes com complexo de carne comprovado. Porém, né, a mamografia ela é importante, mas como a gente viu na imagem aqui, né, a modalidade de escolha ali para um diagnóstico preciso é a ressonância magnética das mamas, né, porque ali apresenta maior sensibilidade em comparação à simples ultrassonografia ou até mesmo a mamografia convencional. Falando sobre o osteocondromixomas, né, os osteocondromixomas, também chamados ali de tumores ósseos de carne, eles são tumores mixomatosos ósseos, né, que são raros, que afetam principalmente os seios nasais e os ossos longos, né. Felizmente ali foram descritos poucos casos, né, em torno de 1 a 5% dos pacientes, e apresentam comportamento benigno, né, porém
eles podem às vezes causar erosão óssea e estender-se para os tecidos moles, tá? Radiologicamente, eles podem se apresentar com lesões osteolíticas, né, com formação agressiva de novo osso periosteal, ou como uma área óssea expansiva com regiões escleróticas e transparentes mistas. Tá? Essas lesões geralmente adquirem a aparência característica do sinal do anel, né, que a gente chama, que é evidente em radiografias simples, né? Também tomografias computadorizadas e ressonância magnética, e são bastante específicas para o complexo de carne. Tá? A ressecção completa, né, do tumor, geralmente ela é curativa. E aí a gente começa a falar sobre os tumores endócrinos e hiperatividade. O primeiro que eu quero falar aqui é a PPNAD, né, que é a displasia adrenal nodular pigmentada primária. Esse é o distúrbio endócrino mais frequente observado em indivíduos com complexo de carne, né? Ele afeta bilateralmente as glândulas suprarrenais e pode causar síndrome de Cush, clinicamente evidente em mais de 50% dos pacientes com complexo de carne. Tá? Em 12% dos pacientes com complexo de carne, o PPNAD isolado é a única manifestação clínica. Tá? É importante ressaltar que essa é uma manifestação que apresenta dois picos de faixa etária. Tá? O primeiro pico ocorre ali durante a infância, enquanto que o segundo, que é a maioria dos casos, ocorre entre a segunda e a terceira década de vida. Tá? A idade média no momento do diagnóstico é de 34 anos e ela é predominantemente observada em mulheres. Tá? Na PPNAD, o córtex adrenal ele é dominado, né, por pequenos micronódulos pigmentados com tamanho médio inferior a 10 milímetros, como a gente observa aqui na imagem, tá? Onde a gente tem uma imagem microscópica, né, e tomográfica da doença adrenocortical nodular pigmentada, né, a PPNAD. Na imagem da esquerda, né, a gente tem a aparência microscópica da glândula adrenal, onde múltiplos micronódulos pigmentados eles são evidentes na superfície do corte. Né? Já na imagem da direita, que é uma imagem de tomografia computadorizada, né, da adrenal, ali a gente observa micronódulo, né, no ramo externo da adrenal esquerda. Existe uma substância de pigmentação marrom, né, que é chamada de lipofucsina, que ela está contida em muitas das células tumorais e ela é responsável por essa cor característica das lesões. Tá? Os achados radiológicos e cintilográficos eles não são específicos, tá? Uma vez que as suprarrenais podem parecer aumentadas bilateralmente ou unilateralmente, mas na maioria das vezes parecem normais. Tá? A tomografia computadorizada, né, que é o que a gente tem aqui na imagem, é o exame mais adequado para retratar lesões adrenais, né, ali da PPNAD, principalmente imagens obtidas com espessura de corte de 3 milímetros ou menos, antes e após a injeção intravenosa de contraste, né, pois podem revelar ali sutis irregularidades de contorno e a presença de manchas hipodensas que correspondem a pequenos nódulos pigmentados, como é o caso que a gente tem aqui, tá? O tipo de hipercortisolismo observado nesse distúrbio é o de hiperfunção adrenal independente de ACTH. Porém, demonstrar a sua superprodução de cortisol pode ser um desafio ali muito grande, porque esse hipercortisolismo pode se desenvolver progressivamente ao longo dos anos. Além disso, foram relatadas formas intermitentes ou cíclicas de hipercortisolismo, né? Isso também dificulta ali, né, a demonstração dessa hiperfunção adrenal. Quando a gente fala das manifestações clínicas, as manifestações clínicas elas são inespecíficas e são semelhantes às observadas em pacientes com síndrome de Cush, né? Ali de outras etiologias, como obesidade central, hipertensão, miopatia, enfim. Além disso, o paciente apresenta predisposição à osteoporose, tá? A triagem laboratorial inicial sugerida é o teste de supressão noturna de dexametasona e cortisol livre urinário.
Falando sobre os casos de acromegalia, gente, a acromegalia é clinicamente evidente devido a um tumor secretor IgH na hipófise foi observado em aproximadamente 10 a 12% dos pacientes com complexo de carne, tá? Já o gigantismo resultante da secreção excessiva de IgH antes da puberdade é bastante raro. Essa secreção excessiva de GH, ela é causada normalmente por um adenoma hipofisário solitário, né, e algumas vezes são acompanhadas de hiperprolactinemia leve. Falando sobre os tumores da tireoide, né, cerca de 75% dos pacientes com complexo de carne apresenta nódulos tiroidianos, né, sendo a maioria deles adenomas foliculares benignos e não tóxicos, tá? Os nódulos tiroidianos geralmente aparecem durante os primeiros 10 anos de vida ali nos pacientes com complexo de carne. Falando sobre os tumores testiculares, né, esses tumores eles são de 3 tipos. O primeiro que são os tumores calcificantes de células de Sertoli de grandes células, o segundo os tumores de células de Leydig e o terceiro os tumores de repouso adrenocortical. Até o momento, os dois últimos eles foram observados apenas em pacientes nos quais os tumores calcificantes de células de Sertoli já havia sido diagnosticado, tá? Os tumores calcificantes de células de Sertoli, eles são observados de 20 a 50% dos homens com complexo de carne ali no momento do diagnóstico. Porém, a maioria dos homens desenvolverá esses tumores na vida adulta, tá? Quase sempre são tumores benignos, porém a sua expansão local leva à substituição e compressão do tecido testicular normal, tá? Os tumores calcificantes de células de Sertoli frequentemente se apresentam como massa testiculares duras e sensíveis, e na ultrassonografia aparece como lesões heterogêneas, né, com ecogenicidade aumentada, com grandes áreas de calcificação. Clinicamente, esses tumores produtores de hormônio, eles podem causar precocidade sexual em homens jovens com baixo níveis de gonadotrofina. Além disso, esses pacientes apresentam ginecomastia, que ocorre devido à hiperatividade ali da aromatase, tá? Normalmente a fertilidade ela é prejudicada devido à obstrução dos túbulos seminíferos, tá? Já os tumores de células de Leydig e os de repouso adrenocortical são tumores produtores de esteroides, né? Caracterizados ali por uma tonalidade acastanhada e textura relativamente macia. Os tumores de células de Leydig, eles podem apresentar um comportamento maligno e é por isso que a ressecção ela é normalmente recomendada para esses casos, né? Diferentemente já dos tumores de repouso adrenocortical, que são lesões benignas, né, que não requerem ressecção, mas podem levar à síndrome de Cushing recorrente, né, após a adrenalectomia. A distinção histológica entre esses dois tipos de tumores pode ser até difícil, né? E uma característica útil é a detecção de cristalóides de Henk, né, que estão presentes apenas nos tumores de células de Leydig, né? No entanto, né, esses cristalóides eles não são um achado constante, né? Nesse caso, a amostragem de veia testicular pode ser útil, né? Pois ali pode demonstrar gradiente de cortisol entre o sangue venoso periférico e o testicular. Falando sobre as lesões ovarianas, né, a gente precisa ressaltar aqui que cerca de 8 a 14% das pacientes do sexo feminino com complexo de carne pode apresentar lesões ovarianas, seja tumores císticos ou sólidos do epitélio da superfície ovariana, né, como é o caso de cistadenomas serosos e teratomas, tá? Os cistos ovarianos são geralmente é, ali clinicamente insignificante, né? Enquanto os tumores eles podem progredir algumas vezes para um carcinoma ovariano, tá? Principalmente em mulheres idosas. E a gente fala sobre os chivanomas melanóticos, tá? Os chivanomas melanóticos, eles são tumores encapsulados da bainha dos nervos periféricos, tá? Eles são observados em menos de 10% dos indivíduos com complexo de carne, geralmente na quarta década de vida,
né? Os chivanomas do complexo de carne são fortemente pigmentados e apresentam frequentemente calcificações multissentricidade, desculpa, né? Sua pigmentação escura e acastanhada é atribuída às células de Chivan, né, alongadas e fusiformes, ali com potencial melanogênico, tá? As calcificações são encontradas na forma laminada, em forma laminada, né, e podem ali ser acompanhadas de hemorragia e necrose. Os chivanomas melanóticos, eles podem se desenvolver em qualquer parte do sistema nervoso central e periférico, tá, gente? Porém, as localizações mais frequentes são os nervos do trato gastrointestinal e a cadeia simpática paraespinhal, tá? A apresentação inicial geralmente é caracterizada por compressão local, né? Sempre que localizados ali no trato gastrointestinal ou nos tecidos moles, que podem ali causar dor e desconforto, tá? Já se elas se desenvolverem na coluna, pode apresentar ali como uma radiculopatia, né, que é quando os nervos que vêm da medula espinhal, eles são comprimidos. Os chivanomas estão entre os tumores mais difíceis de tratar, né, principalmente quando surge ao redor de raízes nervosas ao longo da coluna vertebral, né, que é uma localização ali que inviabiliza a excisão. E aí, para nós finalizarmos, né, a gente tem outras manifestações ali, né? Além das principais manifestações que a gente já falou, existem muitas outras características que são sugestivas do complexo de carne, tá? Porém, ali não estão presentes de forma constantes ali que estabeleça, né, sirva ali para estabelecer um diagnóstico, né? Como é o caso dos adenomas ductais mamários, né, que são tumores benignos dos ductos da glândula mamária, que também pode se desenvolver no complexo de carne e pode ser múltiplos e bilaterais. Além disso, a gente pode observar coexistência com os mixomas mamários, né? São massas palpáveis e indolores que geralmente aparecem perto da areola e pode produzir secreção mamilar com sangue, tá? Radiologicamente, a sua aparência varia de lesões bem delineadas e esféricas a lesões completamente irregulares e sempre contém calcificações, tá? Essas calcificações, elas podem ser grosseiras, né, que geralmente benignas, ou microcalcificações, que são frequentemente encontradas em adenocarcinomas, tá? Também outros tumores relatados em cerca de 2,5 a 4,5% dos pacientes com complexo de carne são as neoplasias pancreáticas, incluindo carcinoma de células acinares, adenocarcinoma e neoplasia mucinosa pancreática intraductal, tá? Além disso, o complexo de carne está associado ao aumento da detecção de lesões hepáticas, incluindo adenoma hepatocelulares e carcinoma fibrolamelares. E com isso nós finalizamos esse vídeo, tá? Na semana que vem nós vamos continuar falando desse assunto, explicando como a gente realiza o diagnóstico do complexo de carne e como a gente realiza o tratamento, tá? Então, se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal. Eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida também pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.